partir de janeiro, o Vasco tem a última janela para negociá-lo, sob o risco de, em julho, o Rayan assinar um pré-contrato para sair de graça do Vasco em dezembro do ano que vem. Vamos falar também sobre Paulo Henrique, que está na mira do Betis, meu amigo, da Espanha. Tem interesse na contratação do jogador. Falo também sobre Fernando Diniz, com a possibilidade de prorrogação do contrato no Vasco. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Roberto Campos perguntando se o Rayan vai renovar o contrato para aumentar a multa. Roberto, não me parece que essa é a maior preocupação do Vasco hoje em relação ao Rayan. A multa é de 40 milhões de euros. Eu e todo mundo está dizendo que hoje o Vasco topa negociá-lo por 30 milhões de euros, seria uma baita venda. O que pega é que o Rayan tem contrato até dezembro de 26. E até por uma questão de segurança, seria importante que o Vasco conseguisse a prorrogação desse contrato. Se não conseguir renovar, a partir de janeiro, o Vasco tem a última janela para negociá-lo, sob o risco de, em julho, o Rayan assinar um pré-contrato para sair de graça do Vasco em dezembro do ano que vem. Existe uma confiança muito grande em São Januário de que o Rayan nunca faria isso, por toda a gratidão em relação que ele tem com o Pedrinho, com o clube, né, um clube que o formou, enfim. Mas, por via das dúvidas, renova o contrato, garante um aumento para ele e resolve esse tema, né? É óbvio que se esse contrato for renovado, o Rayan vai passar a ter um dos maiores salários do elenco, e é justo que tenha, até porque é protagonista. O Rayan vai ter um contrato mais longo e a multa também vai ser reajustada para algo na casa de 50, 60 milhões de euros. Enfim, a questão envolvendo o Rayan e a sua renovação de contrato passa pela segurança que é necessária ter em relação a essa renovação. Bom, vamos falar de futebol e vamos falar de mercado da bola. Vou começar falando aqui de Paulo Henrique, um dos grandes destaques do Vasco nessa temporada, tanto que foi convocado para a seleção brasileira, fez gol pela seleção brasileira, está em alta, né, o Paulo Henrique. E claro, né, o jogador em alta vai despertar interesse do futebol europeu. E segundo alguns portais da cidade de Sevilha, o treinador do Betis, da Espanha, Manuel Pellegrini, ficou impressionado com o lateral direito Paulo Henrique, destaque do Vasco e da seleção brasileira. O chileno está buscando reforços para a próxima temporada no Betis e vê o jogador com potencial para atuar na Europa, principalmente após a boa atuação com a camisa da seleção brasileira. Paulo Henrique vive grande fase sob o comando de Fernando Diniz, tanto que foi chamado, né, para a seleção brasileira. Ele vem chamando a atenção pela sua regularidade e pela força ofensiva. O interesse do Betis surge como reconhecimento ao bom momento do atleta, que pode ser um dos nomes visados, né, pelo Betis na próxima janela de transferência europeia. Mas o próprio Paulo Henrique, né, não quer sair do Vasco nesse momento. Ele é um cara que ele pensa primeiro na carreira para depois pensar no dinheiro, né? Como ele quer disputar a Copa do Mundo, na visão dele, sair do Vasco nesse momento não seria benéfico, né? Porque até ele chegar num clube novo, se adaptar, aí pode acabar perdendo, né, essa oportunidade. No Vasco ele está bem, jogando bem, está adaptado, então as chances, né, de disputar a Copa do Mundo no ano que vem são maiores. Por isso, acredito que o PH não deva deixar o Vasco, né? O torcedor do Vasco pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas está despertando interesse aí dos clubes lá de fora. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que vive grande fase e pode garantir um reajuste salarial a Fernando Diniz. O treinador cujo vínculo só se encerra em dezembro de 2026 teria sido chamado pelo presidente Pedrinho para discutir um novo acordo, com a extensão do contrato em pelo menos mais um ano, além de um reajuste salarial. Vale a lembrança de que o Fernando Diniz já é hoje o nono técnico mais bem pago em atividade no Brasil. Ele ganha R$1.100.000 por mês. Esse ranking que eu divulguei recentemente tem Carlo Ancelotti, o comandante da seleção brasileira, no topo, com R$5 milhões, seguido por Abel Ferreira, com R$3 milhões mensais no Palmeiras. Fernando Diniz, que conseguiu mudar radicalmente o Vasco, especialmente depois da janela de transferências da metade do ano. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos, o principal desses triunfos contra o Fluminense nessa segunda-feira por 2-0. Foi só a segunda vitória num clássico do Rio de Janeiro, obtida pelo Vasco na atual temporada. Com isso, o Vasco tem a terceira melhor campanha do retorno e também a 8ª colocação no segundo turno do Campeonato Brasileiro. São 39 pontos conquistados. Dá para dizer com toda a firmeza do mundo que o Vasco vai brigar por vaga em Libertadores da América em 2026. Preciso te atualizar agora sobre as discussões
para a renovação de contrato entre Ryan e Vasco. O Ryan tem surgido como um dos grandes destaques do futebol brasileiro nos últimos tempos. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026. E para não correr o risco de perder o Ryan de graça, o presidente Pedrinho discute com representantes do atleta a extensão desse contrato por mais um ano. A tendência é de que esse acordo aconteça muito em breve. Existe otimismo em São Januário até pela relação construída entre o Ryan, o técnico Fernando Diniz e os dirigentes do Vasco. Atleta há bastante tempo no clube, super grato ao Vasco, enfim, tendência é que essa renovação aconteça. Com direito a um belo reajuste salarial. Hoje o Ryan ganha na casa dos R$500 mil por mês e ele deve figurar entre os atletas mais bem pagos do elenco a partir da extensão do contrato, até porque hoje é o protagonista do Vasco. Talvez até acima do Felipe Coutinho, certamente superior a Verratti e companhia. Isso vai ajudar também o Vasco a ficar um pouco mais tranquilo em relação à negociação para o exterior. É líquido e certo que o Ryan será negociado. Não se sabe se em janeiro ou em julho do ano que vem. A expectativa do Vasco é de segurá-lo até a metade do próximo ano. Até por imaginar que no verão europeu as propostas podem ser maiores. Hoje o Vasco trabalha com uma cifra de 30 milhões de euros, que equivalem a 189 milhões de reais. A grande questão envolvendo toda essa história é quanto o Vasco tem dos direitos econômicos do atacante. Em 2023, num balanço divulgado pelo clube, Cruz Maltino tinha direito a 90% dos direitos de uma venda futura. Mas, nas últimas renovações, se sabe que o Vasco foi obrigado a ceder percentuais. E há quem garanta que hoje o Vasco tenha 70% do valor de uma venda futura, com uma observação importante, sendo obrigado a pagar a comissão do empresário. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, que dá para cravar é que hoje o Ryan é um dos principais atletas em atividade no futebol brasileiro. Quero falar agora sobre o Vasco antes e depois da janela de transferências para você entender as diferenças do Cruz Maltino. As chegadas de Carlos Cuesta, Robert Renan, Matheus França, Andrés Gomes, Cauã Barros, entre outros, tornaram o Vasco um time muito mais confiável. Duvida? Então saiba que antes da janela de inscrições, o aproveitamento do Vasco no Campeonato Brasileiro era de 41%, próximo a dos times que brigam contra o rebaixamento. Pós-janela, a partir de 2 de setembro, o Vasco tem 62,5% de aproveitamento. Campanha até de time que briga por vaga em Libertadores da América. Após o fechamento da janela de inscrições, Cruz Maltino venceu 4 vezes, empatou 3 e perdeu apenas uma, fazendo 15 dos 24 pontos possíveis. Registro importante nos últimos 5 jogos. Vitórias contra Bahia, Cruzeiro, Vitória e Fortaleza. E a única derrota para o Palmeiras no Allianz Parque. A grande diferença do Vasco de hoje para o Vasco pré-janela está associada ao sistema defensivo muito mais seguro, especialmente depois das entradas do Carlos Cuesta e do Robert Renan. E você, o que pensa sobre o Vasco? Dá para sonhar com vaga em Libertadores da América? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o like, compartilhe, já comenta aí embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!